Olá, sejam muito bem-vindos. Que bom ter a audiência do Juris 360 Lab aqui com a gente para mais essa análise aprofundada. É sempre um prazer estar aqui. Bom, a nossa ideia, como sempre, é mergulhar nos entendimentos do Supremo, né? As súmulas, vamos organizar por disciplina. Isso. E para dar mais segurança, a gente está usando como base os enunciados publicados, tentando cobrir tudo até 30 de junho de 2025, para ter um conteúdo bem atualizado. Perfeito. E hoje, o pontapé inicial é com direito processual penal. Vamos analisar as primeiras 9 súmulas que a nossa compilação traz para essa matéria. E já de cara, é bom lembrar, né? Vamos ter súmulas comuns e as vinculantes. Ah, bem lembrado. As vinculantes têm aquela força extra, né? Obrigatórias para todo mundo, juízes, administração pública. Exato. Já as comuns orientam. São persuasivas, mas não têm essa obrigatoriedade toda. Dito isso, vamos lá. Vamos começar então pelo começo. Inquérito policial. A primeira fase ali da investigação. Isso. E já temos uma súmula vinculante, a número 14. Ela diz assim, olha, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Parece direto, né? Mas o que está por trás disso? Essa súmula 14 é importantíssima. Ela traz para a fase de investigação já o direito à ampla defesa. O ponto central é esse já documentados. Ou seja, o advogado pode ver o que já está no papel, formalizado nos autos. O depoimento que foi tomado, o laudo que chegou, o documento apreendido. Entendi. Mas e aquilo que o delegado ainda está, sei lá, investigando, mas não botou no papel? Ou uma diligência que está rolando na rua? Então, isso aí, a princípio, não entra nesse acesso garantido pela súmula. O STF tentou achar um equilíbrio, né? Proteger o sigilo, que às vezes é necessário para a investigação funcionar, Certo. mas, ao mesmo tempo, garantir que a defesa não seja, assim, totalmente pega de surpresa. Que ela possa ver o que já existe de concreto para começar a se defender, a traçar uma estratégia. Entendi. A defesa vê a foto do que já está ali. Mas não o filme do que está acontecendo ainda em segredo, digamos. Isso não deixa a defesa um pouco atrás, tendo que reagir sempre? Essa é a tensão da coisa, né? A defesa trabalha com o que é revelado. A súmula 14 garante o acesso ao que já está formalizado. Não elimina essa dificuldade prática de antecipar tudo. Faz sentido. É um equilíbrio delicado mesmo, investigar versus defender. A súmula meio que define esse limite do acesso nesse momento pré-processual, o que é fascinante. É como isso força a polícia a documentar as coisas para permitir a defesa, mas ainda guarda um espaço para o sigilo, né? Certo. Agora, pensando no fluxo, se a investigação acaba e não tem prova suficiente para denunciar, o que acontece? Aí entra a súmula 524. Não é vinculante, mas é relevante. Assim. Diz assim: arquivado o inquérito policial por despacho do juiz a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Como funciona isso? A 524 trata da estabilidade desse arquivamento. O MP, que é o dono da ação penal, olha o inquérito e diz, olha, não tem base para denunciar. Pede o arquivamento para o juiz. Ok. Se o juiz concorda e arquiva, pronto. Criou-se uma barreira. Não dá para simplesmente reabrir o caso e denunciar a pessoa com base no mesmo material que já foi visto e considerado fraco. Precisa ter novas provas. Exatamente. E aí que está o ponto crucial. Não é só uma interpretação nova do que já se sabia ou uma provinha sem importância. Tem que ser algo realmente novo, substancial, que não se conhecia antes e que possa mudar o cenário das provas. Isso dá uma segurança jurídica, né? Evita que a pessoa fique para sempre com aquela espada na cabeça por algo já investigado. Isso mesmo. É a ideia de segurança jurídica, impede a tal perseguição eterna. O caso está encerrado, a menos que surja algo realmente novo. É o que chamam de operar sobre a cláusula rebus sixtantibus, né? Enquanto as coisas estiverem assim. Mas essa segurança volta àquela tensão que você falou. Segurança versus busca da verdade.
E se surge uma prova que talvez não seja tão forte, mas lança uma luz diferente. O que é novo o suficiente? Parece delicado isso. É delicadíssimo. Definir o que é prova nova para reabrir um caso é um desafio enorme na prática. Não tem fórmula matemática. É uma análise de qualidade, né? O MP e o judiciário vão ter que ver se aquele elemento novo tem força para derrubar a decisão anterior de arquivar. É debate constante, caso a caso. Complicado. Bom, saindo do inquérito e arquivamento, vamos para um tema que sempre gera imagem forte, discussão, uso de algemas. A súmula vinculante número 11. Ela é direta. Ah, essa é muito importante. É um pouco longa, mas o essencial é: só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia. E tem mais: justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade e de nulidade. Essa súmula veio para mudar as coisas, né? Com certeza, a súmula 11 foi um divisor de águas. Antes, usar algema era quase regra em muita prisão, condução. A súmula veio dizer, opa, calma lá. Algema é exceção. Restringe liberdade, afeta a dignidade. Não proibiu, mas limitou muito. Exato, limitou drasticamente. Só pode em 3 casos bem específicos e comprovados. A pessoa está resistindo ativamente, existe um medo real, fundado, não uma suposição, de que ela vá fugir, ou tem um perigo concreto para a segurança de alguém ali, do próprio preso, dos policiais, de terceiros. E essa parte da justificativa por escrito parece crucial. Mas como garantir que isso funcione na prática, ali na hora da abordagem, no calor do momento, que não seja só preencher um papel depois? Esse é o desafio, né? A ideia da justificativa escrita é criar um registro oficial para poder controlar depois se o uso foi legal ou não. A decisão de algemar tem que ser consciente, baseada em fatos daquele momento, não em achismos sobre o crime ou a pessoa. E se não justificar ou usar fora dos casos? Aí as consequências são sérias. O agente pode responder processo disciplinar, civil até criminal. O ato processual, onde a pessoa ficou algemada indevidamente, tipo uma audiência, pode ser anulado. E o Estado ainda pode ter que pagar indenização por dano moral. A súmula força uma cautela muito maior. A regra é a dignidade. A algema é exceção controladíssima. Claríssimo o impacto na proteção dos direitos. Bom, saindo dessa questão mais física, vamos para a estrutura do processo. Ação penal. Quem pode dar o start? A súmula 594 fala de 2 conceitos. Os direitos de queixa e de representação podem ser exercidos independentemente pelo ofendido ou por seu representante legal. Que direitos são esses exatamente? Boa pergunta. São coisas diferentes. O direito de queixa é o poder de começar uma ação penal privada. São crimes que a lei diz que só a vítima ou o representante dela pode processar o autor, apresentar queixa-crime para o juiz. Pensem em alguns crimes contra a honra, por exemplo. Certo. E a representação? A representação não começa a ação sozinha. Ela é uma condição para que o Ministério Público possa agir em certos crimes. São as ações penais públicas condicionadas à representação. O MP só pode denunciar se a vítima ou o representante autorizar formalmente, se representar contra o autor. Tanto a vítima quanto o representante legal podem fazer isso, um independente do outro. Exatamente. O pai pode representar pelo filho menor, por exemplo, ou a própria vítima, se for maior e capaz. Ambos têm essa legitimidade autônoma para exercer esses direitos. Então, resumindo, na queixa, a vítima toca o barco. Na representação, a vítima dá a chave para o MP poder ligar o motor. E os dois, vítima e representante, têm essa capacidade. Certo. Perfeita analogia. É isso mesmo. A súmula confirma essa legitimidade independente. Seguindo na ação penal, súmula 608. Crime específico e grave. No crime de estupro praticado mediante violência real, a ação penal é pública e incondicionada. Lembrando que a gente analisa o texto da súmula como está na fonte, né? O que significa isso aqui? A súmula 608
refletiu o entendimento do STF sobre estupro com violência real, ou seja, violência física mesmo durante o ato. O tribunal entendeu que a gravidade é tão grande, o interesse público em punir é tão claro, que a ação não pode depender da vontade da vítima. Então nesses casos... A ação passa a ser pública e incondicionada. O MP tem que agir, tem que denunciar, mesmo que a vítima não queira ou não represente formalmente. Foi uma mudança importante para reforçar a proteção em casos de estupro com essa violência física explícita. Entendido. O Estado assume a frente nesses casos mais graves. E ainda sobre quem age, a súmula 714 parece trazer uma mistura. É concorrente à legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções. Legitimidade concorrente. Como assim? O 714 trata de um cenário bem específico. Crime contra a honra, calúnia, difamação e injúria contra um servidor público, mas por causa do trabalho dele. É a ofensa propter officium. Imagina um fiscal sendo xingado porque está fiscalizando. Ok. Nesses casos, a súmula diz que tem 2 caminhos possíveis, e eles coexistem, concorrem. Primeiro, o próprio servidor ofendido pode ir lá, contratar advogado e entrar com a queixa-crime. Ação privada. Certo. Segundo, o Ministério Público também pode denunciar. Mas aí a ação é pública condicionada. Ou seja, o MP só age se o servidor vítima for lá e representar, disser que quer o processo. Entendi. Os dois podem, mas o MP precisa da luz verde do servidor. Exato. Por isso é concorrente. O servidor pode escolher o caminho. Ou um age se o outro ficar parado, a ideia é dar uma proteção extra para a honra do servidor atacado justamente por estar cumprindo o dever. Interessante essa dupla via. Protege o servidor e a função pública. Legal. Mudando de assunto agora. Competência. Qual a justiça julga o quê? 3 súmulas aqui. Primeira, 498, para a Justiça Estadual. Compete à Justiça dos Estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos crimes contra a economia popular. Que crimes são esses, rapidinho? São crimes previstos numa lei antiga até, de 1951. Coisas como usura, agiotagem, fraude em consórcio, cartel para fixar preço, geralmente afetam a comunidade local ou regional. E por isso... Por isso, a súmula 498 diz que a competência é da Justiça Estadual. Normalmente, não tem uma lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, do governo federal. Fica no Estado. Na mesma linha, mas com uma vírgula importante, a súmula 522, sobre drogas. Salvo ocorrência de tráfico para o exterior, quando então a competência será da Justiça Federal, compete à Justiça dos Estados o processo e julgamento dos crimes relativos a entorpecentes. Essa divide bem as coisas, né? Sim, a 522 é bem clara. Regra geral. Maioria dos crimes da Lei de Drogas, tráfico interno, posse, associação doméstica, vai para a Justiça Estadual. A lógica é parecida. Impacto primário é local. Mas tem a exceção? A exceção crucial. Se o tráfico for internacional, se a droga cruzar ou tiver como destino cruzar a fronteira do Brasil, aí a competência pula para a Justiça Federal. E por quê? Se a gente conectar com a divisão de competências da Constituição, fica claro. Tráfico internacional afeta o interesse da União. Controle de fronteiras, segurança nacional, relações com outros países no combate às drogas. A transnacionalidade puxa a competência federal. Faz todo sentido. E para fechar, competência... Outra vinculante é 36. Caso bem específico de competência federal. Compete à Justiça Federal Comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação da Caderneta de Inscrição e Registro, CIR, ou de Carteira de Habilitação de Amador, CAH, ainda que expedidas pela Marinha do Brasil. Por que federal comum aqui? Essa súmula vinculante 36 tira uma dúvida. CIR, para quem trabalha em barco, e CAH, para quem pilota barco por esporte, são documentos da Marinha, órgão federal militar. Poderia-se pensar na justiça militar
ou estadual. Mas não é? Não. A súmula diz: se quem falsifica ou usa o documento falso é um civil, o julgamento é na Justiça Federal Comum. Por quê? Porque apesar de serem da Marinha, a falsificação afeta a fé pública e a segurança da navegação, que são interesses da União. E por ser civil, não vai para a Justiça Militar. Exatamente. A Justiça Militar julga crimes militares, né? Aqui o foco é a natureza federal do órgão que emitiu o documento e do interesse que a falsificação viola, e o agente é civil. Então, federal comum. Perfeito, bem delimitado. Ufa. Passamos por 9 súmulas, hein? Tocando em pontos-chave do processo penal. Foi uma boa viagem inicial. Vimos o inquérito, acesso da defesa com a vinculante 14, regras de arquivamento na 524, limites para as algemas na vinculante 11. As formas de começar a ação penal também, queixa e representação na 594, ação incondicionada no estupro violento na 608, a legitimidade concorrente na honra do servidor na 714. E fechamos com competência. Estadual para a Economia Popular, 498, e Regra Geral de Drogas, 522. E federal para o tráfico internacional, 522, e essa falsificação de documentos navais, por civil, vinculante 36. Então, olhando para tudo isso, o que significa? Significa que essas súmulas são a espinha dorsal de muita coisa na prática, né? Elas definem direitos, limitam o Estado, dizem quem acusa, quem julga, tentam dar uma uniformidade para a aplicação da lei processual penal no país todo. E é só o começo, né? Tem mais súmula de processo penal pela frente. Com certeza. E essa busca por uniformidade, por segurança, como na 524 do arquivamento, sempre levanta questões, né? Sim. E fica até uma reflexão, talvez, para quem nos ouve conectando com essa súmula 524. Ela exige prova nova para reabrir inquérito para garantir a segurança jurídica. Mas e quando o que surge não é bem uma prova nova, um fato novo, mas sim uma tecnologia nova? Como assim? Pensa num software super avançado de reconhecimento facial ou uma técnica de DNA revolucionária que permite olhar para as provas antigas de um jeito totalmente diferente, muito mais conclusivo. Essa nova leitura das provas velhas, por causa da tecnologia, poderia ser considerada suficiente para mexer na segurança do arquivamento? Para justificar reabrir, mesmo sem um fato estritamente novo? Nossa, que interessante. Fica a provocação, né? Como o direito lida com esses avanços que desafiam os conceitos que a gente já tinha como certos? Excelente ponto para a gente pensar. Como a tecnologia pode acabar redefinindo o que é novo no processo penal. Bom, com essa reflexão a gente encerra por hoje. Agradecemos demais a companhia da audiência do Júris 360 Lab. Muito obrigada a todos. E esperamos encontrar todo mundo na nossa próxima conversa sobre as súmulas do STF. Até lá! Olá! Seguindo aqui o nosso bloco anterior, onde a gente teve aquela visão mais geral, vamos agora mergulhar em pontos bem específicos da jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal. Isso aí. Temos um material bem rico aqui, né? Um compilado de súmulas do STF, e a nossa missão hoje é destrinchar 8 teses focadas em direito processual penal. Exato. Para organizar a conversa, a gente vai explorar essas súmulas em ordem decrescente, tá? Começando pela 723 e indo até a 160. Vamos passar por suspensão condicional do processo, prazos, várias coisinhas de recursos e até a revisão criminal. Perfeito. É uma seleção, assim, muito boa para a gente ver como o STF consolidou entendimentos em questões práticas, né, do dia a dia mesmo do foro criminal. A súmula 723, por exemplo, que você mencionou, ela lida com aquele cálculo chatinho para suspensão condicional no crime continuado. A 710, sobre prazos. Nossa, essa todo advogado tem que saber de cor. As de recursos 709, 705, 431, 160. São várias regras importantes, sabe? Desde o recebimento da denúncia lá na segunda instância até a renúncia do réu, nulidades. Certo. E a 696, que volta na suspensão condicional, mas olhando para o conflito entre o juiz e o promotor.
E a 393 para fechar o pacote aqui da nossa lista, garantindo acesso à revisão criminal. São pontos que moldam a prática mesmo. Perfeito. Já deu para sentir que o caminho é interessante. Então, bom, sem mais demora, vamos começar pela súmula 723, é a mais recente desse nosso grupo. Suspensão condicional do processo. O texto diz assim: não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado se a soma da pena mínima da infração mais grave, com o aumento mínimo de 1/6, for superior a 1 ano. Parece uma regra matemática mesmo, né? Sim. De boa para barrar o benefício. Exatamente, é bem objetivo. A suspensão condicional do processo, que está lá no artigo 89 da Lei 9.099, é um benefício importante, né? Para crimes com pena mínima de até 1 ano. O que a súmula 723 faz é dizer, olha, calma aí, se for crime continuado, aquela situação de vários crimes parecidos em sequência, tem que fazer uma conta antes. Pega a pena mínima do crime mais grave, ali da sequência, e soma o aumento mínimo do crime continuado, que é 1/6. Se essa conta passar de 1 ano, aí já não cabe mais a suspensão. Mesmo que cada crime isolado tivesse pena mínima menor que 1 ano. Ah, entendi. Então, mesmo que cada crime sozinho permitisse a suspensão, a própria continuidade, quando projeta essa pena mínima calculada acima de 1 ano, já demonstra uma gravidade maior para o STF. Precisamente. A lógica é essa. É como se o STF dissesse que essa continuidade delitiva, ao atingir esse patamar na conta mínima do mais grave plus 16, mostra uma reprobabilidade maior que não combina mais com o benefício pensado para crime, digamos, de menor gravidade. É uma interpretação que acaba restringindo, né, o alcance da suspensão no crime continuado. E bota um critério matemático para isso. Na prática, exige atenção extra da defesa e do MP na hora de ver se cabe ou não o benefício. Claríssimo. Vamos seguir então na ordem decrescente, súmula 710. Prazos. Essa é bem direta ao ponto. No processo penal, contam-se os prazos da data da intimação e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem. O foco é total na intimação. Parece simples, mas imagino que isso dê problema na prática, né? Nossa, sem dúvida. É uma das súmulas mais do dia a dia forense penal. O que ela afirma é isso. O prazo para fazer alguma coisa no processo penal, recorrer, responder, etc., começa a correr no dia em que a parte, ou geralmente o advogado, é comunicado oficialmente, a data da intimação. Pode ser pelo Diário Oficial, pode ser por oficial de justiça, pode ser eletrônica. O que importa é a ciência real. A data em que o papel que prova isso, mandado cumprido, o AR da carta, certidão é finalmente colocado nos autos, a tal juntada, essa data não importa para o início do prazo penal. E por que essa diferença é tão marcada no processo penal? Tem a ver com a natureza do processo penal mesmo? Eu acredito que sim. Embora, em outras áreas possa ser diferente, no processo penal as coisas são mais urgentes, as consequências são mais graves, envolvem liberdade. Começar o prazo da ciência efetiva da intimação garante que a parte tem o tempo legal inteiro para reagir desde que soube. Se fosse só da juntada, imagina. Às vezes demora, né? E aí a defesa ou a acusação poderiam perder um tempo precioso. Faz sentido. É uma regra que acaba protegendo mais o contraditório, a ampla defesa, garante que o prazo seja real, não fictício, mas, claro, exige um controle, rigorosíssimo dos advogados, né? Tem que ficar de olho nas intimações, não só na movimentação de juntada. Totalmente. Uma garantia para o prazo ser útil de verdade. Avançando. Súmula 709. Entramos nos recursos. Diz assim: salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que prover o recurso contra a rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo recebimento dela. Nossa, isso parece que acelera muito. Se o tribunal reforma a rejeição, a decisão dele já é o recebimento. Exatamente. É para economizar tempo e ato processual. Pensa na situação. MP denuncia, juiz rejeita. Por qualquer motivo, falta de justa causa, enfim. O MP recorre para o tribunal, geralmente com um rese, recurso em sentido estrito. Aí o tribunal olha e diz, não, essa denúncia tinha que ser recebida sim. Dá provimento para o recurso do MP. Essa decisão do tribunal, o acórdão, já faz o papel de receber a denúncia.
O processo já pode seguir dali, citação do réu, etc. Não precisa voltar para o juiz de baixo só para ele dar um despacho dizendo recebo. Evita aquele ping-pong burocrático, né? Só para formalizar algo que o tribunal já decidiu, mas tem a ressalva. Salvo quando nula a decisão de primeiro grau. O que seria essa nulidade? Seria se a própria decisão do juiz lá embaixo, a que rejeitou a denúncia, tivesse um vício grave. Imagina que ele rejeitou sem ouvir o MP sobre algo que a defesa falou antes. Violou o contraditório ali na origem. Nesse caso, se o tribunal vê essa nulidade, ele não vai receber a denúncia direto. Ele anula aquela decisão de rejeição e aí sim, o processo volta para a primeira instância para corrigir o erro e ter uma nova decisão, seja recebendo ou rejeitando de novo, mas agora de forma válida. Fora isso, a regra é o acórdão já valer como recebimento. Entendido. E ainda em recursos à súmula 705. Essa traz uma situação, assim, bem curiosa de conflito. A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta. Ué, a palavra do réu contra a do advogado, quem ganha? A súmula é clara, ganha a defesa técnica. O STF entendeu que decidir se vale a pena recorrer ou não, tecnicamente, né, as chances, os argumentos, isso exige conhecimento jurídico. O réu, coitado, às vezes está cansado, desinformado, pressionado, pode renunciar sem ter a real noção do que está fazendo. Para garantir a ampla defesa, que tem que ser efetiva e técnica, o STF disse, se o réu renunciou à apelação, mas fez isso sozinho, sem o advogado do lado orientando, essa renúncia não vale. Se o advogado decidir apelar, A apelação, mesmo assim, o tribunal tem que analisar? tem que conhecer e processar. Exato. Mesmo que tenha essa manifestação do réu nos autos, se foi feita sem assistência técnica, a vontade do réu nesse ponto técnico não pode se sobrepor à avaliação profissional do defensor. É uma proteção contra uma autodefesa, digamos, insuficiente naquele momento. Entendi. Agora, claro, se a renúncia for feita com o advogado presente e ciente, aí a história é outra, né? Aí pode valer. O ponto-chave da 705 é a renúncia sem assistência. Uma garantia importante mesmo. A defesa técnica prevalecendo aí. Bom, voltando um pouquinho para a suspensão condicional do processo, súmula 696. Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o promotor de justiça a propô-la, o juiz, dissentindo, remeterá a questão ao procurador-geral, aplicando-se, por analogia, o artigo 28 do Código de Processo Penal. Essa trata do impasse, né? Juiz acha que cabe, promotor não quer, e aí? E aí que essa súmula criou uma saída bem engenhosa para essa briga, que dava muita discussão. Quem propõe a suspensão é o MP, certo? Titular da ação penal. Mas ele não pode fazer o que quer, tem que seguir a lei. Se o juiz olha e vê, poxa, todos os requisitos do artigo 89 estão aqui, pena mínima ok, réu sem outros processos, etc., mas o promotor não propõe, e na visão do juiz, sem uma justificativa legal forte. O que fazer? O juiz não pode obrigar o promotor, né? Senão invade a área do MP. E também não pode simplesmente ignorar e mandar o processo seguir se ele acha que o benefício era de direito ali. Exato. Aí a solução da súmula 696 foi pegar emprestado, por analogia, o mecanismo do artigo 28 do CPP. Aquele artigo, na sua versão mais tradicional, cuidava do quê? Da discordância do juiz sobre o pedido de arquivamento do inquérito pelo promotor. Nesse caso, o juiz mandava para o procurador-geral, o chefe do MP, que decidia. A súmula 696 diz: vamos fazer parecido aqui. Juiz discordou da recusa do promotor em propor a suspensão. Manda para o procurador-geral. E ele, lá dentro do MP, vai dar a palavra final. Tem que propor ou não tem. Então é um controle de legalidade do ato do promotor, mas feito internamente pelo próprio MP, só que provocado pelo juiz. Interessante essa dinâmica. Exatamente. Garante que a recusa não seja arbitrária, mas sem o juiz invadir a atribuição do MP. Certo. Vamos para a súmula 431, de volta aos recursos. É nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem prévia intimação ou publicação da pauta, salvo em habeas corpus. Essa parece básica, mas
Nossa, fundamental para a defesa, né? Saber quando o recurso vai ser julgado. Totalmente fundamental, é o básico do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa lá no recurso. Para a defesa e para a acusação também, claro, poder fazer o que tem direito no julgamento, apresentar memoriais, fazer a sustentação oral lá na frente dos desembargadores. É óbvio que precisa saber quando vai ser o julgamento. E essa comunicação vem como? Pela intimação ou pela publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial. Tem que ter essa notícia prévia. E se não tiver? Se julgarem sem avisar? Aí a súmula é clara. O julgamento é nulo. Nulidade absoluta mesmo, porque fere garantia constitucional. A parte foi impedida de participar, de tentar convencer os julgadores. A única exceção que a súmula traz é o habeas corpus. E por quê? Pela urgência do HC, né? Ligado à liberdade, tem um rito super rápido, simplificado. Tradicionalmente não precisa dessa formalidade toda de pauta para julgar o mérito. Mas para os recursos normais, apelação, rese, sem aviso prévio, sem publicação da pauta, o julgamento não vale. Uma garantia essencial, para não ter surpresas desagradáveis. Mudando de tema agora. Revisão criminal. Súmula 393, curta e direta. Para requerer revisão criminal, o condenado não é obrigado a recolher-se à prisão. Isso. Desvincula totalmente o direito de pedir a revisão da situação prisional, né? Exatamente. A revisão criminal já é uma ação bem diferente, né? Não é recurso, é uma ação para tentar rescindir uma sentença penal que já transitou em julgado, que não cabe mais recurso comum. É uma coisa excepcionalíssima. Só cabe naquelas hipóteses do CPP, artigo 621, condenação contra a prova baseada em prova falsa, ou se aparece prova nova de inocência, depois de tudo acabado. É a última chance de corrigir um erro judiciário grave numa condenação definitiva. E a súmula 393 garante que essa chance exista, não importa se o condenado está preso ou solto. Isso. Antigamente tinha uma discussão. Mas se o cara está foragido ou nem começou a cumprir a pena, ele pode pedir revisão? O STF veio e disse, pode sim. O direito de buscar a correção de uma possível injustiça pela revisão criminal não pode depender do status prisional. Estar preso é consequência da condenação. Não pode ser condição para questionar a própria condenação. Seria até ilógico, né? Exigir que a pessoa se entregue para cumprir uma pena que ela diz ser injusta e quer anular. Então esteja preso em regime aberto, livramento condicional ou até foragido. Se tiver os requisitos para revisão, pode pedir. Garante o acesso à justiça mesmo depois da condenação final. Ótimo. E chegamos na nossa última análise de hoje, a súmula 160. Voltamos para as nulidades em recurso. É nula decisão do tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício. Essa parece um pouco mais enrolada, né? O tribunal não pode ver uma nulidade que prejudica ao réu se nenhum MP pediu isso. Essa ideia central, sim. Está ligado à proibição da reformatio impejus, reformar para pior, e também à ideia de que o tribunal só pode julgar o que foi pedido pelas partes no recurso, né? O princípio dispositivo. Vamos simplificar, imagina. Sentença condenou o réu a X anos. O MP recorre, mas só pede para aumentar a pena base, por exemplo. Não fala nada de uma nulidade que aconteceu lá atrás no processo. Aí o tribunal, julgando só o recurso do MP, não pode chegar e dizer, opa, além desse pedido de aumento de pena, eu vi aqui uma nulidade lá atrás que o MP nem falou, vou anular tudo a partir dali. Se essa anulação for prejudicar o réu contra o réu, como diz a súmula, o tribunal não pode fazer isso de ofício, por conta própria, no recurso da acusação. Exatamente. Se o reconhecimento dessa nulidade for para prejudicar o réu, e a acusação não pediu isso no recurso dela, o tribunal não pode cassar essa nulidade para piorar a situação do réu. Protege o réu de surpresas e limita o julgamento ao que foi efetivamente questionado pela acusação contra ele. A ressalva final, recurso de ofício, é para situações bem específicas, hoje raras, em que a lei mandava o tribunal reexaminar a sentença de qualquer jeito, mesmo sem recurso. Aí o tribunal tinha mais liberdade. Mas na regra geral dos recursos voluntários, a súmula 160 proíbe essa piora indireta para o réu via nulidade não arguida pela acusação. Ah, entendi. Uma limitação importante para o tribunal
para proteger a defesa. Bom, e com isso a gente fecha essa nossa análise focada nessas 8 súmulas de processo penal 723, 710, 79, 705, 696, 431, 393 e 160. Foi uma passada e tanto por temas cruciais: suspensão condicional, prazos, várias regras de recursos, revisão criminal. São entendimentos do STF que, como a gente viu, têm implicações práticas gigantescas. Sem dúvida. Cada uma delas, né, é um reflexo de um ponto de equilíbrio que o STF buscou entre a eficiência da justiça, as funções do MP, a autonomia do juiz e, principalmente, as garantias do acusado. Analisar esses detalhes mostra como o direito processual penal é vivo, como a interpretação dos tribunais molda a aplicação da lei no dia a dia. E fica, talvez, uma reflexão interessante a partir disso tudo. Qual seria? Como que esses entendimentos, que às vezes parecem só detalhes técnicos, né? Um cálculo aqui, uma regra de intimação ali, um jeito de resolver um impasse, como isso tudo reverbera na percepção mais ampla de justiça, sabe? De que forma a aplicação dessas regras, lá na ponta, no fórum, impacta a confiança que as pessoas têm no sistema de justiça criminal. Nossa, ótima questão para a gente continuar pensando como a técnica se conecta com a sensação de justiça, né? Muito bom. Agradecemos demais a companhia de todo mundo nessa exploração detalhada. Foi denso, mas acho que muito rico. A gente se vê no próximo bloco com mais conteúdo aprofundado para discutir. E claro, se essa análise ajudou a clarear as ideias, se foi útil, não esquece de curtir e se inscrever aqui na nossa plataforma para não perder nada. Até a próxima, pessoal. Olá! Bem-vindos e bem-vindas de volta aqui à nossa análise focada nos entendimentos da justiça brasileira. Hoje a gente vai fechar a nossa exploração sobre as súmulas de direito processual penal lá do STF, sabe? Vamos mergulhar nas últimas 8 súmulas que foram selecionadas pra gente a partir de um material muito bem organizado que a gente recebeu. O foco, então, vai ser em 2 temas principais: o Tribunal do Júri, com todos aqueles detalhes de procedimento, e também a transação penal lá dos juizados especiais. A gente vai seguir a ordem decrescente, tá? Começando pela 721 e indo até a súmula vinculante 35. A forma como o material está estruturado ajuda bastante a gente a navegar por esses pontos. Então, vamos lá, vamos examinar isso. Exatamente, são enunciados. Que consolidam interpretações bem importantes, né? Eles definem desde quem julga certos crimes até regras para garantir que os procedimentos sejam válidos e também como aplicar aqueles institutos que buscam evitar a pena de prisão. Isso impacta muito o dia a dia da justiça criminal. Certo. Começando então pelo Tribunal do Júri, a gente tem a súmula 721. Ela diz assim: a competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. É interessante, né? A redação é igualzinha à da súmula vinculante 45. Na prática, o que significa essa primazia do júri sobre o foro estadual? Olha, significa que o STF dá uma força enorme para o júri, né? Essa súmula, e a vinculante também, claro, elas reafirmam que o júri é o juiz natural para julgar crimes dolosos contra a vida. Isso está na Constituição Federal. Então, se uma Constituição de um Estado cria um foro especial, o tal do foro privilegiado, para uma autoridade que não tem isso previsto lá na Constituição Federal, essa regra do Estado não pode tirar o caso do júri. Se essa autoridade cometer um crime doloso contra a vida, a norma federal que define a competência do júri passa por cima da regra estadual nesse ponto específico. É uma proteção para o júri mesmo. Entendi. A Constituição Federal é que manda nesse caso. Ok. Seguindo a numeração, ainda no júri, temos a súmula 713. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. Esse termo, efeito devolutivo, adstrito, só bem técnico. Lendo um pouco sobre isso, parece que limita bastante o que o tribunal pode fazer quando recebe o recurso, né? Correto. E essa limitação é de propósito.
O efeito devolutivo é basicamente passar para o Tribunal Superior a análise do que foi questionado no recurso, né? Quando a súmula diz que é adstrito aos fundamentos, significa que o Tribunal de Justiça, por exemplo, quando vai julgar a apelação contra a decisão dos jurados, só pode olhar aquilo que foi especificamente pedido e explicado no recurso, seja pela defesa ou pela acusação. Por exemplo, se a defesa recorre pedindo só para diminuir a pena porque achou exagerada, o tribunal não pode chegar e anular o julgamento por conta própria, tipo, achei que a decisão foi contra a prova, a menos que isso também tenha sido um dos motivos do recurso, claro. Isso é para respeitar a soberania dos vereditos, sabe? A decisão do jurado só é revista naquilo que foi realmente questionado. Entendi. Então, o que não foi questionado fica como os jurados decidiram. Faz sentido. Avançando para a súmula 712, também sobre o júri. É nula a decisão que determina o desaforamento de processo da competência do júri sem audiência da defesa. O desaforamento, que é essa mudança do lugar ao julgamento, já é algo bem excepcional. Essa súmula parece que reforça ainda mais as garantias da defesa nesse momento tão delicado, né? Exatamente. O desaforamento, ele tira o julgamento da comarca original por motivos bem sérios, né? Tipo, dúvida se os jurados locais seriam imparciais, ou risco para a segurança do réu, ou até se o julgamento está demorando demais. É uma decisão com impacto enorme no processo. E a súmula 712, ela basicamente diz: é obrigatório ouvir a defesa antes de decidir pelo desaforamento. E não é só para cumprir tabela, não. É a aplicação direta do contraditório e da ampla defesa. Tem que dar a chance para a defesa argumentar contra ou a favor, ou até sugerir outra comarca. É essencial. Se não tiver essa oitiva prévia, a decisão é nula, inválida. Li em alguns materiais que a gente analisou uns casos onde essa nulidade foi reconhecida muito tempo depois, desfazendo julgamentos inteiros. Isso mostra como essa súmula é importante na prática. Uma garantia processual bem forte mesmo. Agora, um ponto que sempre dá o que falar, né? A súmula 603. A competência para o processo e julgamento de latrocínio é do juiz singular e não do tribunal do júri. Ué, mas latrocínio tem morte. Por que não vai para o júri? Qual é a lógica do STF aí? Essa é uma dúvida super comum, né? O latrocínio é o roubo que resulta em morte. Embora tenha uma morte, o STF entende que a intenção principal, o dolo do agente, é voltado pro roubo, pro patrimônio. A morte, mesmo que seja intencional às vezes, acontece ali no contexto do crime patrimonial. Ela qualifica o roubo, mas o crime não é visto primariamente como um ataque intencional contra a vida. Por isso, a competência fica com o juiz comum, o juiz singular, e não com o tribunal do júri, que é focado nos crimes dolosos contra a vida. Homicídio doloso, feminicídio, aborto, infanticídio, instigação ao suicídio. Como um latrocínio não se encaixa exatamente aí, por ser contra o patrimônio com resultado morte, fica com o juiz singular. É uma interpretação que gera debate, claro, por causa da gravidade da morte, mas é a posição firme do STF. Interessante essa distinção pela intenção principal e pelo bem jurídico. Entendi. Descendo mais um pouco, a súmula 206. É nulo o julgamento ulterior pelo júri com a participação de jurado que funcionou em julgamento anterior do mesmo processo. Essa parece bem lógica, né? Para evitar que o jurado já chegue com a opinião formada. Sim, o objetivo claro aqui é garantir um julgamento justo, imparcial, sem pré-julgamentos. Se um júri é anulado e precisa ser refeito, o cidadão que foi jurado da primeira vez não pode participar do novo julgamento do mesmo caso. A ideia é que esse jurado já formou uma opinião, né? Ou pelo menos teve um contato tão profundo com o caso que poderia influenciar o novo julgamento, comprometendo a isenção necessária. Se o primeiro julgamento foi anulado para corrigir um erro, permitir o mesmo jurado seria meio que manter uma possível contaminação, sabe? Então a súmula diz que isso causa nulidade absoluta, para proteger a limpeza do novo julgamento. Ok, agora a gente entra numa parte bem específica da mecânica do júri, a questão dos quesitos. Alguns materiais que a gente viu até dizem que essa é uma das áreas onde mais acontecem nulidades. A súmula 162 afirma: é absoluta a nulidade do julgamento pelo júri quando os quesitos da defesa não precedem aos das circunstâncias agravantes.
A ordem das perguntas para os jurados importa tanto assim? Importa demais, é fundamental. Os quesitos são as perguntas que transformam as teses da acusação e da defesa em sim ou não para os jurados decidirem. A ordem dessas perguntas afeta diretamente o raciocínio deles. As teses da defesa, como legítima defesa ou algo que diminua a pena ou que desclassifique para um crime mais leve, elas têm que ser votadas antes das circunstâncias que podem aumentar a pena, as agravantes. Pensa no contrário. Se os jurados votam primeiro uma agravante, eles já podem ficar com uma visão mais dura do caso antes mesmo de analisar uma tese da defesa que poderia, sei lá, absolver o réu ou diminuir muito a pena. Votar a defesa primeiro garante que, se uma tese defensiva for aceita, talvez nem precise analisar as agravantes ou a análise vai ser feita de outra forma. Inverter essa ordem para o STF é um erro tão grave que anula tudo. Nulidade absoluta mesmo. Nossa, que detalhe crucial. A própria estrutura da votação é uma garantia, então. E essa preocupação com os quesitos continua na súmula 156, né? É absoluta a nulidade do julgamento pelo júri por falta de quesito obrigatório. Então, além da ordem, tem perguntas que simplesmente têm que ser feitas. Exatamente. A 156 complementa a 162. Ela reforça que o questionário que vai para os jurados precisa estar completo nos pontos essenciais. A lei define quais perguntas são obrigatórias, dependendo do que foi discutido no caso. Antigamente, eram obrigatórios quesitos sobre a materialidade, o crime aconteceu, a autoria, foi o réu, e as teses de defesa específicas. Depois da reforma de 2008, entrou aquele quesito genérico sobre a absolvição. O jurado absolve o acusado, que também virou obrigatório. Se faltar uma dessas perguntas essenciais, o julgamento é inválido. Nulidade absoluta. Isso garante que os jurados decidam sobre todos os pontos legais que são indispensáveis para o caso. Fica bem claro que formular e apresentar os quesitos direitinho é vital para o julgamento no júri ser válido. Agora, mudando um pouco o foco, saindo do júri e indo para outro instituto importante, chegamos na súmula vinculante 35, que fala da transação penal. E por ser vinculante, ela tem aquela força maior, né? Todos os juízes e a administração pública têm que seguir. Correto. As vinculantes têm essa força obrigatória geral. A SV 35 diz: a homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099/1995 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial. Isso tem um efeito prático gigantesco lá nos juizados especiais criminais. E o que quer dizer exatamente essa parte não faz coisa julgada material? Qual o alcance disso? A transação penal é aquele acordo, né? Em crimes de menor potencial ofensivo, aqueles com pena máxima até 2 anos. O MP propõe uma pena alternativa, multa, serviço comunitário, e se o investigado aceita e o juiz concorda, homologa, o processo fica suspenso ali. Dizer que essa homologação não faz coisa julgada material significa que ela não encerra o caso de forma definitiva e imutável. Ela só faz coisa julgada formal, ou seja, impede que se discuta de novo naquele processo, enquanto o acordo estiver valendo. O ponto-chave da súmula vinculante 35 é o seguinte: se a pessoa que aceitou o acordo descumpre o que foi combinado, não paga a multa, falta no curso, sei lá, o benefício é cancelado. E aí, tudo volta como era antes. O Ministério Público pode voltar a agir, oferecendo a denúncia ou pedindo para continuar a investigação. O acordo que foi aceito, mas não cumprido, não protege a pessoa para sempre contra o processo criminal. A análise que a gente fez do material mostrou que essa súmula veio para acabar com uma baita discussão que existia sobre o que acontecia quando tinha esse descumprimento. Entendi. Então o acordo só realmente encerra a punição se for cumprido até o fim. Parece lógico, mas precisou de uma súmula vinculante para todo mundo seguir a mesma linha. Bom, percorremos então essas 8 súmulas, cobrimos desde a competência do júri, as nulidades ligadas a ele como jurado impedido, a ordem e a falta de quesitos, até a questão da transação penal e o que acontece se o acordo não for cumprido. São entendimentos que realmente definem como a lei processual penal é aplicada no dia a dia, né? Sem dúvida. E olhar para esses enunciados em conjunto, como a gente fez agora,
usando essa seleção do material, dá uma visão bem interessante de como o STF tenta equilibrar valores diferentes. De um lado, a garantia do juiz natural, que é o júri, para certos crimes. De outro, a busca por uma justiça mais eficiente, como na transação penal, e também a soberania dos vereditos. E, claro, atravessando tudo isso, as garantias da defesa do contraditório. Cada súmula do seu jeito é um ponto de equilíbrio que o tribunal achou para esses temas. E quando a gente olha para esses entendimentos, alguns já com um bom tempo de estrada, mas ainda valendo, o que isso sugere para a gente sobre a dinâmica do direito processual hoje? Isso leva a gente a pensar numa coisa importante que até apareceu em algumas análises mais críticas no material que a gente viu, como esses entendimentos, que foram formados lá atrás em outros contextos, conversam com a realidade de hoje. A sociedade muda, né? Crimes novos aparecem, a tecnologia muda a forma de fazer prova, os próprios processos evoluem. Aplicar uma súmula, mesmo que seja vinculante, não é só copiar e colar. Exige uma interpretação constante para ver se ela ainda faz sentido, se ela se encaixa no caso concreto, nas novas realidades. Fica sempre aquela tensão. A gente precisa de segurança jurídica que os precedentes trazem, mas também precisa de justiça e de adaptar o direito ao que a sociedade precisa agora. O direito só continua vivo por causa disso, dessa capacidade de se revisitar, de reinterpretar o que já foi decidido. Uma excelente provocação para a gente fechar essa tensão entre a estabilidade que a gente busca nos entendimentos e a evolução constante da sociedade e do próprio direito. Muito bom. Queremos agradecer demais a companhia de todos e todas nesta nossa análise focada nas súmulas de processo penal do STF. E um agradecimento muito especial ao Dr. Paulo Luiz pela excelente organização do material que guiou nossa discussão hoje. Foi fundamental. E para quem curte conteúdo jurídico assim, bem aprofundado e sempre atualizado, fica o convite para conhecer e seguir o Juris 360 Lab nas redes sociais. Esperamos que essa conversa tenha sido útil e esclarecedora. Até a próxima.